O que eu vejo hoje no Brasil é uma igreja evangélica extremamente polarizada. Então aqui tem uma, na rua de trás tem outra, que é de outro segmento, é outra pegada, e cada lugar tem uma. E o que eu mais vejo agora é boteco e igreja evangélica pequena. Às vezes é até igual, a mesma estrutura. Você acha que isso influencia nessa... não sei se a palavra seria perda de qualidade, mas essa distorção da visão cristã? Porque todo mundo pode abrir uma igreja. A impressão que me dá é essa, de leigo, totalmente leigo. Eu não sei como funciona a organização evangélica. Mas a impressão que dá é essa. Qualquer um pode abrir uma igreja. Se eu quiser fechar o estúdio e abrir uma igreja aqui dentro, eu abro e... beleza, é nóis. Isso está errado? Isso influencia nessa distorção? Isso é só um sintoma dessa distorção de visão? Como é que vem? Como é que você enxerga isso? Aí nós temos um outro problema. Por isso que na faculdade é uma coisa que a gente fala assim, se você quiser pesquisar campo religioso no Brasil, você está feito. Você tem tese já pronta praticamente de mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização que você quiser. É um dos campos mais ricos que tem no mundo. Porque é exatamente isso. De certa forma, como eu falei, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Então, de certa forma, você poder abrir uma igreja não é uma coisa tecnicamente ruim. Mas é basicamente isso que você falou mesmo. É uma queda de qualidade. Porque uma igreja, por exemplo, sei lá, tem 10 metros quadrados. A cadeira de plástico era do bar que colocaram lá e taparam o símbolo da escola. E tem uma caixa de som, sendo que tem 3 pessoas dentro da igreja. Uma pessoa que tem uma estrutura dessa, a pessoa não estudou. Isso é fato. Ponto. Tem aquela coisinha. Aí se a pessoa não estudou, ela não está pronta para responder os questionamentos daquelas pessoas que estão ali ao redor. Né? Aí pode acontecer o que acontece no Rio, por exemplo, que deve acontecer em São Paulo também, só que não foi para mídia ainda, a gente não sabe. Por exemplo, aí chega lá, sei lá, a tia Mariazinha e o filho dela é o gerente da biqueira. O pastor não tem preparo, não tem segurança nenhuma. E ela fala assim, então, meu filho é o gerente da biqueira, o que eu faço? Pode continuar, só continua frequentando a igreja. E aí a gente vai perdendo esse parâmetro. De fato, não existe um órgão fiscalizador de igrejas. Cada igreja tem a sua. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana ela é dividida em presbitérios, em concílios, biriribarará. Então, uma igreja presbiteriana você não vai ver aberta em qualquer lugar, porque ela em si, como organização, redundante, ela como organização é organizada para abrir essas igrejas. Mesma coisa, igreja batista, Assembleia de Deus, mas essas igrejas independentes, fica Deus dará. Até mesmo as igrejas neopentecostais, como por exemplo, Universal e Mundial, eles têm um método de organização. Com certeza, muito bom. Exatamente. É lógica de mercado. É isso que eles usam, lógica de mercado. Sim. Porque até mesmo as igrejas mais periféricas são as que mais dão dinheiro, porque é o que o discurso mais vende. Não faz sentido você abrir uma igreja, sei lá, mundial, universal, que é a mais taxada, em Alphaville, falando sobre teologia da prosperidade. Eles não precisam de dinheiro, eles já têm. Eles não estão a fim de dar dinheiro. Exatamente. Faz sentido você abrir, sei lá, em Capão Redondo, Itaquera, Guaianazes. São Bernardo. Exatamente, porque aí você tem o quê? Um povo que tem um pouco de dinheiro, porque trabalha, e aí você fala assim, se você der dinheiro, você vai receber mais dinheiro, Deus vai te dar. E aí pronto, eles caem no discurso. Genial. Então, eu acho que essa expansão... A lógica enquanto em si é sensacional, né? Eu acho que a expansão desse neopentecostalismo... Para quem não sabe, o pentecostalismo é uma vertente, né? Bom explicar isso também, do movimento protestante. O lance do pentecostal começou com a Assembleia de Deus, tô certo? Vamos dar um contexto assim. Quando você fala assim sobre cristianismo, você está falando desde os espíritas até pelos protestantes, passando pelos católicos e tudo mais. Eu não sou católico, não. Eu só fiz assim. É que foi a mesma coisa só que eu. Então. Aí. E aí você tem esse leque. Você quer ser coroinha que eu sei, cara. Você quer ser coroinha. E aí você tem, por exemplo, dentro do catolicismo, você tem as várias vertentes, só que o catolicismo tem, sei lá, um órgão fiscalizador gigantesco e eles não deixam dividir. Então, dentro do catolicismo, você tem as católicas a favor da decisão, você tem os carismáticos, você tem aqueles que... Tem um movimento, uma vez a gente comentou na faculdade, que ele é a favor de tirar o Espírito Santo da Trindade e colocar Maria. Louco, sério? Esse movimento fica dentro da Igreja Católica. Da hora. E aí, enfim, você tem várias linhas, mas ainda continua sendo catolicismo. Agora, quando você vai para o protestantismo... Assim, é a área que eu sou, mas meu Deus. Terra de ninguém. Tipo assim, você tem desde a Assembleia de Deus. No cristianismo nós temos o que a gente considera seita também, né? São as testemunhas de Jeová, ali algumas pessoas consideram. CBB. Congregação Cristã, Adventismo. Ku Klux Klan. Nossa. Eles são cristãos. Cristãos. Enfim, infelizmente. Eles são cristãos.
E aí você Eles entra têm que queimar? Tem, mas eles carregam lá a bandeirinha, sou cristão, galera. E aí quando você entra no protestantismo, você tem essas diversas linhas. Aí você vai ter os mais tradicionais, são os presbiterianos, aí você tem os batistas, os assembleianos, e aí tem esse limbo que são os neopentecostais, que hoje em dia por algumas pessoas já são chamados de transpentecostais. Né? Que eles Os já... caras transcenderam. É porque, tanto por conta disso, porque eles transformam o pentecostalismo, porque eles transitam. Aí vai ficando cada vez mais específico. O pentecostalismo pode ser dividido em 3 ondas. Que teve durante um tempo que eles valorizavam muito a cura, aí depois teve um tempo que era muito milagres e maravilhas, e depois veio a terceira onda com mensagem da prosperidade e tudo mais, que é a onda que a gente vive agora. Coach. Pastor coach é o porque moderno. Tem gente que diz que a quarta onda é mais ou menos esse movimento de teologia coaching e tudo mais. Não, tem essa galera, eu já vi essa galera. Thiago Brunet, por exemplo. Muito louco. Sim. Assim. E aí, por exemplo, esses transpentecostais são porque eles transitam. Você vai na Igreja Universal e aí você tem milagres. Mas você também tem maravilhas. Mas aí, ao mesmo tempo, você também tem teologia da prosperidade. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem escola do amor, que te ensina como você se relacionar, ensina como você ser um bom filho e tudo mais. Então você vê que eles transitam sem problema nenhum. Eles ensinam a arranjar umas namoradas, assim? Cara, eu nunca fui, já tive muita curiosidade, mas nunca... Se tiver, me fala. Alguém fala aí no comentário que Então, eu vou lá. por que eu falei, por que eu entrei nesse assunto? Porque o pentecostalismo é um movimento tradicional da Assembleia de Deus. Depois veio os Neopentec, tá ligado? Que é Universal, Renascer, Mundial, Bola de Neve, Sara Nossa Terra. Qual? Agenor Duque. Agenor Duque Estrada, veio essa galera depois, tá ligado? Então esses são os Neopentec. Tipo assim, o que a Universal, essa Renascer da vida faz, a Assembleia não faz. A Assembleia é uma igreja tradicional, que se organiza por Assembleia, inclusive. Sim. A igreja não é um cara que toma conta da parada. Então, tem uma estrutura ali. Pelo menos as que, né? As sérias. Isso. E mesmo a Assembleia tem os ministérios, né? Que é mais treta ainda de explicar. Mas, enfim. Você vê que é um mundo religioso, eu queria só fazer essa divisão, porque, assim, essas igrejas, eles não cobram, por exemplo, que o profissional pregador, o pastor, ele tem uma formação, um mínimo de formação. Não precisa nem ser uma faculdade de teologia, é um curso. Porque eles acreditam no lance do ungido do Senhor, o escolhido. Então, tipo assim, às vezes o cara simplesmente sabe vociferar bem, tá ligado? Ou ele realmente tem uma retórica sensacional. Porque, mano, querendo ou não, essa igreja é o que o Luiz falou, essa igreja está dentro das quebradas, tá ligado? E na quebrada você sabe falar com o seu pessoal. Então, mano, quando ele sobe no púlpito, ele troca ideia da hora. O pessoal olha pro mano, caralho, esse cara é o filho da Maria que vendia droga, tá falando bonito assim? Nossa, meu Deus, queria tanto que o Júnior chegasse mais perto dele, tá ligado? Então, e esse cara aprendeu onde? Na Universal a falar assim. Aí ele sai e faz a dele. Aí o Júnior, que a mãe dele conseguiu levar pra igreja, sai e faz a dele. Tá ligado? Eu acho que tipo, isso acontece também no Brasil. Sim. Isso acontece muito. Porque, por isso que é normal. Em Quebradinha você vê as igrejinhas, igual ele falou. Que a cadeira é do bar. E tipo, tem 5 pessoas, mas o cara tá na caixa tá na caixa de som. Tá ligado? Lógico, tem. Tem que ter equaliza a voz pra ficar gravando. A gente faz isso aqui também. A voz é tudo de pateta. Vocês ouvem diferente. Porque... Então eu acho que isso conta muito, assim, né? Sim. E por conta dessa falta de preparo. E aí eu falo do preparo teórico mesmo, que eu acho importante. Não é só porque eu estudo e tal. Não é assim, tem que estudar, senão não manja. Não, o cara tem a espiritualidade dele. Existe uma espiritualidade séria, né? O problema é que quando isso vira mais interesse próprio do que... Porque se o cara monta uma igreja pensando em, tipo assim, mano, eu vou cuidar realmente da minha comunidade, esse cara só merece aplauso. Eu não tô nem aí. Sim. Se ele acredita em Deus, o jeito que ele acredita, mas, pô, você tá vendo que o cara tá trampando sério. Mas quando ele usa isso pra galgar a sua ascendência, tá ligado? Sim, sim. Aí fica... E é aquela coisa, sei lá, uma formação teológica é uma formação como qualquer outra. Uhum. Sei lá, eu quero estudar sobre psicologia. Pô, eu posso pegar lá qualquer faculdade que tem uma boa grade, comprar toda a bibliografia e ler. Eu não vou ter o... diploma. Eu não vou ter o diploma e nem vou poder atender e tudo mais, mas o conhecimento em si eu tenho. Uhum.